Bom dia, bom dia. Bem, chegou a sexta-feira, chegou a nossa prática de número 15 deste Shavasana coletivo. Parece muito, né? Mas 15 não é tanto assim. Ontem na live, então, eu peço desculpas novamente, eu deixei o celular aqui, estava pegando sol e eu aproveitei esse sol. Eu nunca ia imaginar que o sol das 6:30 da manhã fosse assim, né, capaz de aquecer o celular nesse nível dele da pane. Nossa, 6:30 da manhã, nem tá tão calor assim. Mas enfim, foi isso que aconteceu e algumas pessoas ficaram sem os últimos 2 ou 3 minutinhos. Bom dia para quem está chegando. E e aí, gente? Ontem ontem começa uma coisa meio nova, né? Pra gente ver como é vastíssimo esse universo das sensações. A gente já vem fazendo a coisa há 14 dias, vinha fazendo há 13 dias, que seja. E aí ontem a gente começa a buscar uma coisa um pouco diferente com a respiração. A gente começa a buscar sem interferir na respiração, hein? Sem querer conduzir a respiração para lugar nenhum, simplesmente deixando a respiração livre, porque o relaxamento ele inclui, né, a respiração livre, relaxamento dos músculos do tronco. Eu não posso controlar a respiração. Então, a respiração completamente livre. E aí, vendo se essa respiração, ela sai do óbvio, né? Quer dizer, se ela se expande além do nítido, se ela se expande além daquilo que é facilmente perceptível, como os movimentos do abdômen, que eu posso sentir com facilidade, talvez costelas. Mas será que né, algum resquício de respiração se propaga além disso? Algumas pessoas responderam, eu coloquei uma caixinha de perguntas nos stories. Garganta, pescoço, cabeça. Né? Algumas pessoas responderam isso. Outras responderam um pouco de quadril, um pouquinho de coxa. Ninguém falou ombros, mas talvez poderia falar ombros, um pouco dos braços, ou ainda extremidades de repente. Né? Pontas dos dedos, não sei, dentro da cabeça. Quem está no programa aqui do Zoom, né? A gente está se afinando com a região da cabeça e talvez esse trabalho todo ao longo da semana leve, talvez tenha sido um pouco disso, né? Esse trabalho todo ao longo da semana leva a um refinamento da sensibilidade da região da cabeça e aí fica mais fácil de sentir a cabeça. A questão é, foi só o primeiro dia, né? Foi só o primeiro dia. E como é que a gente lida com as coisas que a gente não percebe? Isso é uma coisa muito legal dentro do yoga que a gente pode trabalhar. E esse é exatamente o propósito da gente fazer o Shavasana ao longo do mês inteiro. Para a gente poder repetir e lidar com o não sabido, lidar com o não percebido. E ficar lá, sabendo que as sensações não aparecem à força. Aquela metáfora dos olhos, quando sai do lugar claro, vai para o lugar escuro, não enxerga logo de cara e não adianta forçar, tem que esperar, né? Você fica lá. Uma hora aparece, as sensações internas são dessa natureza, uma hora aparece. Muito bem. O som tá baixinho para todo mundo? Então, tem um negócio. Agora melhorou, né? Tá, ótimo. Tem uma configuração aqui que toda hora tá me alterando. É, gente, a tecnologia nem sempre ajuda tanto. Então tá. Então agora a gente vai para a prática.
Então, bem-vindos, bem-vindas. Pessoas da live que foram chegando ao longo da fala, fui vendo esses numerinhos aumentarem. Então, vai se acomodando, vai se colocando na sua postura deitada, encontrando o seu asana, que o Shavasana, antes de tudo, é um asana. Uma postura na qual você pode se manter estabilizado. Tá? O que é isso? Que você não precisa ficar se mexendo o tempo inteiro. Que você não cria, né, instabilidades o tempo inteiro, não precisa ficar se mexendo mesmo, se movimentando. O corpo fica, ele pode permanecer nessa postura, especialmente, que não requer nenhum esforço. O corpo pode ficar completamente imóvel. E aí, talvez, quem tem participado disso com frequência, já começa, né, a notar quando para o corpo, quando encontra essa posição e você para o corpo, já começa a notar a profusão de sensações. Uma espécie assim de proliferação, diferentes sensações em diferentes lugares. Né? No começo surgem, claro, as mais nítidas mesmo. Então vai se envolvendo, se deixando levar por essas sensações mais evidentes, mais nítidas, mais intensas. E vai usando estas sensações como uma espécie de via de acesso ao corpo de dentro. E aí, se a gente fica nisso, talvez algumas dessas sensações mais intensas, elas se acalmam de certa forma, porque elas também têm relação com o metabolismo do corpo. Né? Então, à medida que o metabolismo vai se acalmando, algumas sensações também vão. E depois de um tempo, as coisas vão tendendo a se sutilizar um pouco mais. E aí você já não é mais assim assaltado por sensações tão intensas que te roubam completamente a atenção e vai procurando algo mais abrangente no corpo. Vê se existe essa possibilidade de sentir o corpo inteiro ao mesmo tempo. Então as sensações, elas são relacionadas com as nossas funções vitais. São as manifestações da vida no corpo. Essa vida que anima a matéria do corpo.
Então, Shavasana cria um paradoxo. Por mais que se busque o Shava, cadáver, quanto mais se entra em contato com as sensações, mais isso ressalta a vida que anima o corpo. Quanto mais se adota uma atitude de cadáver ou de ser ninguém, quanto mais se livra dos papéis, das responsabilidades, das opiniões, das personalidades, mais espaço abre para os sentidos internos que sempre apontam a vida. E como uma dessas funções vitais, a gente destaca a respiração. E se o corpo permanece em absoluto relaxamento, a respiração é absolutamente livre, espontânea. Se não tem nenhum controle sobre o corpo, também não há nenhum controle sobre a respiração. O que controla a respiração são musculaturas do tronco, que nesse momento ficam absolutamente relaxadas. Por algum tempo a gente procura perceber, sentir a respiração e sentir que deixa a respiração absolutamente livre e espontânea. E toda vez que você perceber se controlando, solta esse controle. E vai adquirindo algum tipo de conhecimento experiencial a partir da respiração. E vamos por partes. A gente está ainda vendo se há propagação de movimentos respiratórios, sejam esses mais superficiais ou sejam esses mais internos. Os mais superficiais são da ordem de expansão e retração. Os mais internos, talvez sentidos por preenchimento e esvaziamento. Então a gente está tentando ver se há algum tipo de propagação além do tronco. Começa com a região do quadril. Então deixa a sua atenção aí
E por um tempo, ao longo de várias respirações, não controladas, não induzidas, vê se vai aparecendo algum tipo de movimento. Não no assoalho pélvico, que faz parte do tronco ainda, mas nessa transição do quadril para as coxas, raiz das coxas. Fica um pouco aí. Quanto mais relaxa a área do quadril, mais favorável fica para a propagação dessas ondas sutis, tá, de movimentos da respiração. E vai levando a atenção para a região dos ombros, nessa transição dos ombros para os braços, saindo da área do tronco, avançando para a raiz dos braços. E a gente fica um pouco aqui, ver se tem algum tipo de movimento superficial, de expansão e retração, ou algum tipo de movimento mais interno, de preenchimento, como se o próprio ar chegasse lá. Se você se perceber induzindo, controlando, imaginando, solta tudo isso. E então vai para a região do pescoço e cabeça, completamente relaxados, a garganta relaxada, a língua, a boca, a cabeça, dentro da cabeça, os olhos, o fundo dos olhos, os ouvidos e os canais auditivos. Tudo isso muito relaxado, vê se encontra alguma relação. Não pela passagem do ar, porque o ar está entrando lá pelas narinas e passa por dentro da cabeça. Mas não esse tipo de movimento, mas os movimentos que não estão relacionados com a passagem do ar, movimentos da respiração, expansão e retração, preenchimento e esvaziamento.
Então, da forma mais abrangente que puder, procura a respiração pelo corpo. Procura novamente aquela capacidade de sentir o corpo inteiro ao mesmo tempo. Corpo muito vivo, relação com as sensações, por esses sentidos internos, essa capacidade que temos de perceber, de sentir o corpo, tão concretamente quanto a capacidade de ouvir sons ou a capacidade de ver imagens, é a capacidade de sentir o corpo por dentro. A gente só precisa desenvolver isso. Então toma uma inspiração mais profunda. Retoma alguns movimentos com o corpo. Algumas vezes respirações mais profundas, movimentos com as extremidades que vão se transformando num espreguiçamento. E assim, aos poucos, voltando da prática. Sem pressa para ir voltando, mas vai reconhecendo que tem um caminho, um retorno. Esse retorno vai passando pelo reconhecimento dos acontecimentos externos, pelo momento onde você vai abrindo os olhos, pelo momento onde vai se sentando e vendo em que condição você termina uma prática como essa. Até passei um pouquinho do tempo hoje para a gente poder passar por essas regiões que foram as regiões que eu falei, né? Para ver se ficar um tempo ali ajuda a gente a perceber alguma coisa. Então, muito bem, gente. A gente chega ao final dessa terceira semana, prática número 15. Parabenizando quem está aqui na sexta-feira. A gente começa a semana com mais gente. Segunda-feira tem mais gente. Sexta-feira tem menos gente. É normal, né? Segunda-feira voltaremos para nossa quarta semana de Shavasana coletivo avançando na prática. Eu queria lembrar e dizer e pegar esses mais 2 ou 3 minutinhos de que hoje é o último dia para se inscrever no simpósio de yoga terapia que tem como tema Yoga e Saúde Mental, que o IEP organiza, já é a quarta edição, e eu tenho o prazer de participar dessa organização. E a gente tem o professor indiano lá de Cavalhadama falando sobre o tema, ele tem um livro inclusive sobre o tema, o professor Bogal. A gente tem professores falando sobre a relação disso com a Ayurveda, com o sofrimento, com a psicologia, com a ética, né? Enfim, tem muitas coisas interessantes nesse simpósio, acontece esse final de semana. Para quem trabalha com yoga e quer conhecer melhor esse aspecto terapêutico, né, das ciências integrativas, para quem é da área da saúde e quer conhecer melhor como o yoga pode contribuir com isso, para quem pratica e quer aprimorar conhecimentos, enfim, é bem abrangente. Para quem cuida de alguém, né? Para quem cuida de alguém. E quando a gente fala saúde mental, a gente está
querendo se referir aqui a essas coisas muito comuns que nos acometem, né? Ansiedade, depressão, burnout, estresse, essas coisas, né? Essas coisas que são hoje em dia tão abrangentes, tão urgentes, tão importantes. Então esse é o tema do simpósio. Se alguém tiver interesse, tem o link na minha bio ou me chama, me manda mensagem, me pergunta. Hoje é o último dia de inscrição. Ana, a transição foi o ponto para a percepção do avanço do Paraná, que imagino que seja o Prana, para os membros. Parabéns pela sacada. Legal. Muito bom. Prana. Legal, gente. Muito obrigado, então, pela presença. Beijo grande para quem está na live. Bom fim de semana. Quem estiver no simpósio, nos veremos por lá. Se não, segunda-feira estamos aqui de volta no Shavasana Coletivo. Última semana. Vamos chamando as pessoas que podem se interessar por isso. E beijos, beijos. Nos vemos. Ah, gente, um detalhe só também. A gente vai ter um encontro na semana que vem para falar do Shavasana, né? Um encontro no Zoom, provavelmente terça às 8h30 da noite. Eu fiz a pergunta lá e é o horário que a maioria está preferindo. Para a gente falar sobre isso, né? Para a gente falar sobre isso. Então, depois de quase um mês, vai ser muito legal a gente se encontrar para poder falar sobre dificuldades, falar sobre avanços, falar sobre percepções. No Zoom, né? No Zoom. Tem gente que aqui já está no Zoom todo dia comigo, mas tem gente aqui que não sei quem são, que eu não vejo. Vai ser muito legal poder encontrar vocês todos, juntar quem é do programa com quem não é, vai ser ótimo, tá? Então se programa aí, pra terça-feira, a gente se vê. Beijo, agora eu vou. Agora vou, e aqui a gente já tá quase na hora.